Fazemos gratos assim por tudo e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, irmãos, para quem está nos visitando, aqui na nossa igreja nós costumamos pregar de forma expositiva e sequencial, ou seja, o texto de hoje vai ser uma sequência direta do texto que nós pregamos na semana passada. E na próxima semana vai ser uma sequência do texto que vai ser pregado hoje. Nós estamos expondo o livro dos Salmos, estamos no Salmo de número 119, então já estamos há algum tempo expondo o livro de Salmos, e tem sido muito bom, porque o livro de Salmos ele fala muito com a gente, porque são pessoas que foram utilizadas por Deus, inspiradas por Deus, para falar de coisas que elas estavam vivendo, que elas estavam sentindo, e que se assemelham muito com o que nós passamos. E não diferente, nós vamos ver isso hoje. Então eu queria pedir aos irmãos, os que puderem abrir as suas Bíblias, no livro de Salmos, 119, versículo 81. Salmos 119, 81. Vamos ler até o verso 88. Assim diz o texto: Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos, de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas de soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem justamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecer pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, que possamos, Senhor, não somente entender, mas que a palavra ela penetre no nosso coração, Senhor. O Senhor nos incomode, nos mude, faça mudar o nosso comportamento através da tua palavra santa e possamos, Senhor, crescer à imagem, Senhor, de Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês gostam de cruzeiro, barcos. Queria perguntar, não sei se todo mundo aqui já foi naqueles cruzeiros, tal, se já teve vontade. Muita gente vai viajar e às vezes nas férias vai lá e marca um cruzeiro e tal. Eu já tive a oportunidade de trabalhar embarcado. Foi horrível. Não sei se alguém aqui trabalha, já trabalhou embarcado. Eu detestei. Quando você abria assim, eu trabalhei embarcado não em plataforma, mas em navio. Então quando você abria aquela janelinha assim, você estava deitado, você só via mar. A primeira coisa que passava na minha cabeça é: e se esse navio afundar? Dá tempo do resgate chegar? E eu achava que não ia dar muito tempo do resgate chegar, não. E essas perguntas, esse medo, ele se intensificava à medida que o mar não ficava tão tranquilo assim. Enquanto o mar estava tranquilo, tudo bem, eu não ficava tão preocupado assim. Mas quando vinham tempestades, eu passei por algumas, era bem assustador. E eu estava num navio bem grande. Em 10 de abril de 1912, sai um navio de Southampton, na Inglaterra, e ele tinha um destino para ir para Nova York. Então saiu um navio, 1912, né? Mais de 100 anos. Esse navio ia sair da Inglaterra e ele ia para os Estados Unidos. Era um navio muito luxuoso, um navio muito grande, um navio muito bonito. Dentro desse navio havia diversos compartimentos, havia salão, havia festa, havia só coisas bem luxuosas mesmo. Bom, esse navio, essa embarcação,
Nela estava mais ou menos 2.200 pessoas, na expectativa de cruzar o oceano, né? Não sei se você está com o mapa aí, mundo na cabeça, mas ele ia sair lá da Inglaterra, cruzando o mar, para ir para os Estados Unidos. 2.200 pessoas dentro desse navio. 10 de abril de 1912. Porém, no dia 14 de abril de 1912, mais ou menos meia-noite, alguma coisa estranha aconteceu. De repente, um barulho muito alto. As pessoas começam a cair, um estrondo. Um navio que deveria ser seco, de repente, água gelada começa a molhar os pés das pessoas. No meio do oceano. Um iceberg iria transformar o sonho de muitas pessoas num pesadelo. As festas dariam lugar ao desespero. A alegria daria lugar ao sofrimento. Às 2h20 da manhã, mais ou menos 2h30 depois, o navio estava naufragando. E mais de 1.500 pessoas morridas. Acho que vocês já pescaram qual navio eu falei, né? Tem filme sobre isso. Titanic. Bom, e por que eu estou falando de Titanic? O que isso tem a ver com o texto que a gente leu, né? Tem tudo a ver. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse no momento mais feliz da sua vida. Pare e reflete. Qual foi o momento que te trouxe mais prazer, mais alegria? Se não o que te trouxe mais, o que foi mais próximo disso, ou o que está mais próximo da sua lembrança, que te trouxe muita alegria e muita felicidade. Se você pensou e foi sincero com você mesmo, muito possivelmente, nesse dia, passou algum pensamento na sua cabeça de que Deus estava com você. Porque a gente tende a glorificar quando as coisas dão certo. Quando a gente passa numa prova, no concurso, glória a Deus. Quando a cura vem, louvado seja o nome do Senhor. Quando a porta se abre, o Senhor é bom. Agora eu quero que você faça o inverso. Eu quero que você pare e pense no momento mais duro, mais difícil e mais amargo na sua vida. E eu quero que você seja sincero e pense: será que parecia que Deus estava ali? Somos pessoas que somos muito impactados pelas circunstâncias. As circunstâncias nos impactam muito. Mas Deus não depende de circunstâncias. Deus não está só presente em momentos agradáveis. Deus está no Titanic quando está tendo festa, e Deus está no Titanic quando ele bate no iceberg. Deus está no Titanic quando pessoas são salvas, e Deus está no Titanic quando as pessoas morrem. Nada escapa dos olhos do Criador e mantenedor de tudo que há nesse universo. As pessoas que foram salvas, havia um capitão que ele falou: crianças e mulheres primeiro, bote salva-vidas para elas. Tum. Mas sabe o que aconteceu com esse capitão? O capitão que deu bote para as pessoas salva-vidas, esse capitão morreu. Salvou muitas pessoas, mas esse capitão morreu. Havia felicidades, sonhos, alegrias, amizades, festas, casamentos, expectativa em que de repente tudo desaparece, engolido por um oceano cuja vista se perde ao horizonte, como se o próprio abismo, como se o próprio Sheol sugasse essas pessoas para dentro. Desfalece minha alma, aguardando pela tua salvação, o versículo 1 que a gente leu. O salmista está em uma profunda dor, em um profundo sofrimento. E hoje nós vamos falar de sofrimento. É um tema que perpassa por toda a Bíblia. Sabe os textos, as pessoas que dizem: pare de sofrer. Crente não sofre. Nós somos chamados para ser vencedores. Está sofrendo, irmão? Que isso? Levanta a cabeça, não pode sofrer não. Sabe o que o livro de Provérbios vai dizer? Se você tentar animar uma pessoa que está sofrendo, proferir bênçãos para uma pessoa que está sofrendo, ela recebe aquilo como se fosse uma maldição. Porque o sofrimento é inerente à natureza humana. Se você é um ser humano, e todos nós somos,
você vai sofrer. Ou melhor, se você é um ser humano e todos nós somos, você vai passar por momentos onde seus pés tocarão simbolicamente o inferno. E como a gente lida com isso? Qual é a forma certa, de acordo com a palavra de Deus, de viver o sofrimento? Esse salmo vai ensinar pra gente. Então, jovem, você que é novo, ou você que já é mais experimentado, já passou por momentos difíceis na sua vida, a palavra, se você é jovem e ainda não passou, vai te ensinar a passar por ele. Se você está passando e você não tem respostas e não sabe como lidar com isso, a palavra hoje vai te ensinar a lidar com isso. Se você já passou e hoje não passa, você também vai ter a palavra de Deus para te ensinar. Desfalece minha alma. O verbo desfalecer aqui no hebraico significa literalmente consumir. Sabe, você pega uma palha e você bota fogo, ela começa a se consumir e pega fogo. A alma do salmista estava se consumindo. Ele olha para a alma, para todo o seu ser, tudo que ele é, a sua personalidade, tudo. E ele olha para ele mesmo e fala assim, eu estou me consumindo, a minha alma está desfalecendo. É só você pegar a palavra falecer. É como se ele estivesse sendo consumido por uma dor, por um sofrimento, por uma tristeza muito grande. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. E aqui a gente precisa entender uma coisa, que o salmista, ele fala, esperando a tua salvação, mas ele estava esperando um socorro imediato para um problema que ele estava passando. Em primeira análise, ele não estava esperando a salvação como nós entendemos hoje, que é a salvação em Cristo, a redenção. Ele estava esperando a salvação daquilo que ele estava passando. E quando nós lemos o Salmo, nós estamos vendo que ele está sendo perseguido injustamente. Há inimigos que estão tramando contra ele. Ele está passando por um momento de extrema dor e sofrimento psicológico, físico e emocional. E o que você faz diante disso? A minha alma está desfalecendo, Senhor. A primeira coisa que a gente entende. Quem deve ser o destinatário das minhas falas quando eu estou sofrendo? Deus. Eu preciso pôr diante dele. Não há nenhum problema em chegar e dizer a Deus, Senhor, eu estou sofrendo. E muitas das vezes a gente não faz isso. Nós recorremos a diversos meios, mas nós não chegamos e falamos de coração aberto com sinceridade. Senhor, até quando? Senhor, eu estou sofrendo. Quando nós fazemos isso, nós estamos estreitando o relacionamento com Deus, porque Ele quer que nós façamos isso. Senhor, minha alma está desfalecendo, mas eu estou aguardando a tua salvação. A sua salvação em algum momento vai chegar. Mas enquanto isso, Senhor, minha alma está se consumindo. Eu não estou mais aguentando. Está muito difícil. Está muito difícil. Senhor, eu olho para a esquerda, eu não vejo saída. Eu olho para a direita, eu não vejo saída, Senhor. Parece que o chão abriu. Parece que nada faz sentido. Parece que o mundo está sem cor. Parece que o próximo dia não vai chegar. Mas eu aguardo a tua salvação. Espero, Senhor, na tua palavra. O salmista estava emocionalmente abalado, fisicamente comprometido e psicologicamente destruído. Isso não acontece com alguém que está passando por boas circunstâncias. Acontece? Não. E isso ensina uma coisa para a gente. Se nós somos crentes, não quer dizer que nós não vamos passar por circunstâncias ruins. Vamos. Não quer dizer que não vamos passar por circunstâncias traumáticas. Podemos. Ser cristão e ter a Cristo não significa de forma alguma que não vamos passar por momentos de dor. Vamos. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Porque o mesmo Deus que está na festa é o mesmo Deus que está quando o navio afunda. Ele não deixa de estar do nosso lado por causa da circunstância. E é isso que o Salmo quer deixar. Deus continua sendo o mesmo. Se eu estou muito feliz ou se eu estou muito triste, Deus não muda. Ele continua sendo um pai amoroso, ele continua sendo bom. E se nós somos cristãos, o sofrimento vai ser bom para nós. Como assim?
palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Se eu sou filho de Deus, tudo vai cooperar para o bem, inclusive a minha dor. O salmista continua: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. O verbo esmorecer aqui é o mesmo verbo que antes está escrito consumir a minha alma. É como se ele falasse assim: meus olhos também estão se consumindo. O meu olhar está perdido, eu não consigo ver, Senhor. Eu não consigo olhar. Os meus olhos estão se consumindo de tanto esperar por tua promessa. Opa, peraí. Isso aqui tem uma coisa muito interessante aqui. Primeiro, ele diz que a alma dele desfalecia aguardando a salvação, uma intervenção imediata de Deus. Agora, ele sai da alma e vai para os olhos. Os meus olhos se consomem esperando a tua promessa. Mas eu só sei que é uma promessa porque eu sei que é uma palavra que Deus disse. E o que isso quer me dizer? Que não posso passar pelo sofrimento sem estar agarrado à palavra de Deus, estar meditando nas suas promessas. Passar pelo sofrimento da vida sem ter a confiança e a certeza daquilo que Deus promete e daquilo que a sua palavra me diz é desesperador. Desesperador. No meu trabalho, tem algumas pessoas no meu trabalho que gostam muito de coisas muito místicas. E eu estava numa reunião que disseram assim: esse mês vai ser meio ruim porque é Mercúrio retrógrado. E falaram um negócio lá assim que eu fui jogar no ChatGPT para ver o que era. Aí eu fui lá ver o que é isso. Aí me jogaram lá pro negócio da cabala. Aí eu fui lendo para ver. E eu falei assim de vez em quando converso com o ChatGPT. Aí eu falei assim para ele: mas é muito estranho isso, né? É muito melhor crer num Deus que não muda do que as estrelas ditarem circunstâncias da minha vida. O ChatGPT concordou comigo. Aí eu mandei para algumas pessoas: olha, tô convertendo o ChatGPT, hein? Na revolução das máquinas, espero que ele lembre de mim. Brincadeira. Mas olha que segurança há. Tem um louvor que fala: que segurança sou de Jesus. Por quê? Porque a minha vida não depende de estrela, a minha vida não depende de rotação de planeta, a minha vida não depende de política, a minha vida não depende da minha saúde, não depende de um câncer, não depende de uma maca, não depende de um atropelamento. Eu estou guardado em Cristo e ninguém me toma dele, independentemente de qualquer coisa. Eu aguardo na promessa. E por que eu sei que existe uma promessa? Porque a palavra dele me diz. E porque eu conheço a palavra dele. E quem é a palavra dele, hoje está claro para a gente, é o próprio Cristo de Deus que foi revelado. Quando eu estou em Cristo Jesus, as circunstâncias da vida, elas não têm o poder de me abalar, no sentido de me destruir. Nós sofremos, mas nós não somos destruídos. Os meus olhos estão se consumindo, eu estou perdendo a visão de tanto esperar, Senhor, a tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Quando, Senhor? A palavra de Deus precede o auxílio que Ele nos dá. A palavra de Deus é a forma como as promessas de Deus nos são apresentadas. O que eu estou querendo dizer é: se eu e você queremos ter confiança nas promessas de Deus, nós precisamos estar diante da palavra de Deus. Não tem como passar pelo sofrimento e pela dor e ela ter um significado e nós sermos moldados à imagem de Cristo se eu não estou diante da palavra. O meu sofrimento será vão e inútil. Vão e inútil. Bom, o salmista mantinha os olhos fixos na palavra de Deus, até que a sua vista falhasse. Não tinha outra opção. E aqui nós somos apresentados ao maravilhoso e incrível poder da paciência, quando, apesar de todas as circunstâncias, recorremos a Deus. Se você está sofrendo,
Apegue-se à palavra de Deus. Não deixe que o teu sofrimento te afaste do Senhor. Não deixe. Olhe para o teu sofrimento como o megafone de Deus gritando no seu ouvido. Afinal de contas, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória para nós. Enorme. Que vai ser revelado. Quem disse... Som. Paulo diz isso, né? E quem era Paulo? Paulo foi camarada que sofreu bastante, né? Se tem alguém que sofreu na Bíblia, foi Paulo. Perseguido, náufrago também, açoitado, esbofeteado, apedrejado, preso. E ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Olha que coisa. E por que Paulo dizia que a nossa tribulação é leve e momentânea? Você já parou para pensar? Isso está para o final, mas eu vou adiantar um pouco. Que nada aqui importa. E tudo aqui importa. Como assim, Renan? Quantos anos você tem? 30, 40, 50, 60, 70? Quem é você e quem sou eu nesse universo gigantesco? No tempo que o universo tem? No tamanho do universo? Eu gosto muito de ver isso. Eu estava olhando que se a Terra fosse um universo, o sistema solar seria do tamanho de um fio de cabelo e a Terra seria um átomo. E eu fiquei pensando, quem sou eu nisso tudo? O que é a minha dor nisso tudo? Nada. Quem é o homem para que dele te lembres? Mas ao mesmo tempo é tudo. Porque o que vivemos aqui vai ditar toda uma eternidade que vamos viver. Se em Cristo, o nosso sofrimento, que é leve e momentâneo, agora a gente entende, vai produzir uma glória que a gente não tem a menor ideia do que será. Por isso, a promessa, a palavra de Deus nos faz ressignificar a dor. Quando você olha para a sua dor e você lembra, meu sofrimento é leve e momentâneo, vai vir um peso de glória. Eu vou passar por isso. A sua dor muda, porque os seus olhos estão no alto. O salmista ele chega ainda a dizer no verso 3 o seguinte. O salmista vai dizer, no verso 83, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. O que ele quer dizer com isso, odre na fumaça? O odre, ele era um recipiente feito de pele de animal. Então era mais ou menos assim, pegava uma ovelha ou uma cabra, e aí matava o bichinho, né? Aí tirava as pernas, tirava a cabeça, tirava o rabo, quer dizer, tirava a cabeça não, tirava tudo. Tirava tudo assim, ficava tipo um saco. E costurava a parte da perna, né? Costurava a parte do rabo. E aí com aquela pele se colocava dentro líquidos para as pessoas usarem. Água, outros tipos de líquido, para preservação. Então aquele animal ele era morto para que dele fosse feito um recipiente para reter líquido. E muito comum no deserto, as pessoas pegavam esses odres, e eles estendiam nas cabanas enquanto eles estavam andando. Porém, a fumaça faz com que essa pele do animal ela vá se enrugando e vai ficando preta. O salmista está dizendo isso. Eu sou como odre na fumaça. Eu estou continuamente, paulatinamente, sofrendo. Estou encolhendo. A dor está me esmagando. Eu estou sendo distorcido, desfigurado. A dor está me maltratando. Antes eu tinha uma aparência de algo novo, lindo, sorridente. Agora eu sinto dor, como se tudo na minha vida fosse muito difícil. É isso que o salmista está falando. E ele está assim por causa da fumaça. O que isso quer dizer? Que algo contínuo
grau baixo, aquela coisa que não passa, longo tempo. O sofrimento pode se arrastar por longo tempo. Mas ele continua orando e ele diz: Senhor, contudo, não me esqueço dos teus decretos. E se você está percebendo, em todo momento que ele fala da dor, ele sempre aponta para a lei de Deus. Você quer lidar com o seu sofrimento de uma forma cristã? Vá para a palavra do Senhor. Vá para ela. Senhor, eu sou como um odre na fumaça. Está muito difícil, Senhor. Embora testado por diversas e severas provações, o salmista não perdeu o temor do Senhor. O calor das adversidades não tirou dele a certeza de que Deus estava com ele. Disso aprendemos que, como João Calvino fala, aquela dor era tão intensa ao ponto de reduzi-lo a um estado de miséria e definhamento tal que parecia um odre enrugado e abandonado, onde sua alma e olhos se consumiam. Você passa por isso? Está passando por isso? Por dor? Você está passando por dor há muito tempo? O quanto você tem colocado a sua dor e o seu sofrimento diante do Senhor? O quanto diante da dor você tem olhado para as promessas do Senhor? O quanto você tem tido fé que Deus é o Deus que promete e cumpre? E aqui vale um ponto sobre a fé. Porque Hebreus vai dizer que a fé é a prova daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Estamos vendo isso aqui no salmista. Ele está sofrendo, mas ele crê em algo que ainda não veio. Paulo vai dizer que nós andamos por vista e não por... que nós não andamos por vista, andamos por fé. Andamos por fé e não por vista. Por quê? E aí, né, Flávio, a gente fala isso aqui no discipulado em Hebreus. As circunstâncias tendem a minar a nossa fé. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você tem que fazer uma cirurgia. Você chega no médico, aí o médico fala assim, você precisa fazer uma cirurgia. Você já fica meio assustado. Fala, não, mas olha só, presta atenção. É uma cirurgia simples. Você vai vir aqui, você vai sair no mesmo dia, é totalmente segura. Você vai vir, aí ele começa a funiculizar. Enquanto ele está falando para você, você vai se acalmando. Não, tudo bem. Então, ok, não é tão ruim quanto eu pensei, né? Porque enquanto ele vai falando, aquilo vai produzindo fé no seu coração, você não está vendo. Você chega no outro dia para a cirurgia. E assim que você chega, vem o médico, ele começa a botar luva, aí vem outro com luva, aí vem ele de branquinho, prepara uma maca, começa... Aí aquilo que você está vendo já começa a te deixar assustado. Por quê? Porque as circunstâncias, quando a gente olha para o que está ao nosso redor, aquilo tende a minar a nossa fé. Por isso que nós devemos sempre olhar para a palavra de Deus, não para a circunstância da nossa vida. Não estar alheio ao que está acontecendo, não é isso. Mas saber que, apesar do que acontece, Deus continua no comando. Porque Ele é soberano, não só sobre o universo inteiro, mas sobre a nossa vida também. A fé verdadeira se mantém evidente quando não cessamos de nos submeter a Deus, não esquecemos dos seus decretos, independentemente das circunstâncias. E o salmista segue, e ele vai dizer assim: quantos vêm a ser os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os dias aqui pode ter dois significados. Pode ser os dias do sofrimento que ele está passando. Senhor, quanto tempo eu ainda vou sofrer? Ou ele também pode estar se referindo aos dias da sua existência. Como diz em Salmo 39:4, que fala assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a medida dos meus dias, para que eu sinta quanto sou frágil. Nada melhor do que o sofrimento para nos mostrar o quão nada somos. Às vezes a gente acha que é muita coisa. Às vezes a gente acha que a gente é muito bom. Até vi uma gripe. Até vi uma notícia de calamidade. E a gente percebe quão frágil a gente é. Quando a gente percebe a brevidade dos nossos dias, nós percebemos quão frágil nós somos. E o que vem na nossa cabeça é: preciso de um Salvador. Quando o Titanic afunda, nós percebemos quão frágil nós somos. Tem um que o pastor Augusto Nicodemos fala que eu acho muito legal, né? Quando o pitbull pula a cerca, até o ateu vira crente.
Quando o pitbull pula a cerca, a gente percebe quanto somos frágeis. A brevidade dos nossos dias fica estampada. E o salmista fala isso. Quantos são, Senhor, os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra aqueles que me perseguem? E aqui nós vemos a origem do sofrimento, uma das causas do sofrimento do salmista. Ele estava sendo perseguido. Perseguido ainda por cima, injustamente, por pessoas que queriam não só fazer mal a ele, mas como tramavam contra a vida dele, queriam matá-lo. Graças a Deus estamos num país onde temos liberdade para cultuar, mas temos irmãos que são literalmente perseguidos, literalmente mortos. Quer dizer que se esses irmãos forem mortos, Deus não estava com eles? É essa a matemática de Deus? Não, não é assim que funciona. Estar com Cristo é muito melhor. Paulo vai dizer, e de vez em quando eu penso isso, né? Compartilhando aqui com os irmãos. Volta e meia eu penso isso e falo com as pessoas. Quem está próximo de mim sabe. Eu falo assim, como eu gostaria muito que Jesus voltasse agora. Na minha cabeça é muito claro como o céu é melhor. Não há nada melhor do que partir e estar com Cristo. Sabe que nós cantamos? Morte, onde está o teu reinado? Será que a gente canta isso porque é bonito ou a gente canta isso entendendo? Será que está claro para a gente que o nosso sofrimento ele se torna irrelevante quando nós sabemos que partiremos e estaremos com Cristo? E que toda a dor é por enquanto? Não é desmerecer a dor e o sofrimento, não é isso, mas é dar a Ele o seu lugar. Temos um Deus que nos ama e que tem algo muito maior e muito melhor para nós. Apesar de nós não entendermos muitas das vezes como Ele age, porque se nós soubéssemos como Ele age o tempo todo, Ele não seria Deus. Então Ele é Deus, nós não somos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas e soberbos que não andam conforme a tua lei. Soberbos aqui são os iníquos, pessoas ímpias. E olha o que essas pessoas faziam, elas abriam cova. Sabe o que o texto está falando? As pessoas se esforçam para fazer o mal, usam artifícios, arquitetam planos, acordam mais cedo para ter o trabalho de cavar um poço, esconder aquilo para que o salmista passando caia. Esse é o desenho. Pessoas estavam se esforçando para fazer o mal. E o salmista estava sofrendo isso na pele. Aquela dor, que não era uma coisa de um dia só, era contínua, aquilo estava acontecendo de contínuo na sua vida. E aquilo estava trazendo tristeza e ele falava, Senhor, até quando? O Senhor não está vendo? Senhor, eu creio na tua promessa, porque a tua palavra diz. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Olha que pedido. Senhor, é injusto que eu estou sofrendo. Muitas das vezes o nosso sofrimento ele é consequência dos nossos atos. Muitas vezes. Mas muitas vezes também não. Muitas das vezes o nosso sofrimento ele é alheio a qualquer coisa que eu poderia ter feito. Seria Deus injusto por isso? Não. Deus não é injusto por isso. O que nós devemos fazer é, Senhor, ajuda-me. Porque eu não tenho força. Senhor, a minha alma está se consumindo. Senhor, eu não consigo ver além da palma da minha mão. Senhor, eu não sei por onde eu estou andando. Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Senhor, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu confio em Ti. É essa, irmãos, realmente a posição que devemos ter. Mesmo sem entender, mas dizendo, Senhor, eu não entendo, mas eu confio na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o Senhor é bom. E se o Senhor é bom, como o pastor Ítalo falou, isso que está acontecendo é bom, mesmo que eu não entenda. Quase, Senhor, deram cabo de mim na terra, quase mataram o salmista, quase puseram fim à vida dele, mas eu não deixo os teus preceitos. De novo, enquanto ele era bombardeado pela dor, ele olhava para o alto. A cada bombardeio de sofrimento, ele olhava para o alto.
Ele olhava para o Senhor, ele olhava para a palavra de Deus. E nada diferente do que nós devemos fazer quando somos bombardeados pela dor e pelo sofrimento. Foi sobre a terra que seus inimigos quase o consumiram, dando a ideia de que os temores da morte, quando se apresentavam, o salmista elevava sua mente acima do mundo. E é o que eu falei há pouco. Quando os temores da morte te sobrevierem, olha para o seu pastor, que não vai deixar você ter falta de nada. Olha para o seu pastor, que ainda que você ande no vale da sombra da morte, e você vai andar, ele vai estar contigo. Pode ser que você cruze esse vale, e ele vai estar contigo. Se eu não confio em Deus para essa vida, como eu vou confiar nele na minha morte? Como eu posso crer num Deus que vai me ressuscitar corporeamente dos mortos, se eu não creio que ele está comigo na minha dor? Se eu não apresento a minha dor a ele, como eu vou crer que esse Deus vai me ressuscitar um dia e me dar um corpo glorificado? Se a fé atinge o céu, é fácil emergir do desespero. Eu vou repetir. Se a fé atinge o céu, é fácil emergir do desespero. E nós vamos para o último versículo, que vai dizer assim: Vivifica-me, Senhor, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. O salmista aqui representa a sua vida como dependente total da misericórdia de Deus. Não somente porque ele tinha consciência da sua fragilidade humana, mas porque diariamente ele se vê exposto à morte. Vivifica-me, Senhor. Era exposto à morte de várias formas. Quando a igreja era perseguida, no tempo da perseguição, que foi uma época muito dura, era mais ou menos assim que funcionava. E eu penso muito mais nisso agora que eu tenho filho. Os cristãos eram presos, pegavam o bebê, arrancavam o bebê do colo, pegavam Davi e falavam assim, ó, você nega o teu Deus, ou a gente vai jogar o Davi ali para os leões. Sabe o que os irmãos faziam? Não negavam. Sabe o que eles faziam com o Davi? Jogavam o Davi para os leões. E os pais olhavam. E depois daquilo jogavam os pais também. Que sofrimento. Primeiro emocional, psicológico, e depois a dor da morte. Mas aqueles irmãos iam cantando, louvando, iam para as arenas adorando a Deus. Como explicar isso? Porque quando a fé atinge o céu, nós conseguimos olhar para o sofrimento e sair desse desespero. O salmista promete que, sendo livrado da morte, ele não seria ingrato, mas reconheceria isso como uma bênção divina, não somente com a sua língua, mas com a sua vida. A sua vida seria um culto a Deus. E nada mais razoável do que dedicar toda a vida, gastar toda a vida ao serviço de Deus, quando Deus nos livra de tantos males ao longo da nossa vida. Ao ser chamado de testemunho da boca de Deus, esse finalzinho aqui, do versículo 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Opa! Toda palavra que a gente leu, toda promessa que a gente leu, tem uma fonte. Qual é essa fonte? A boca do próprio Deus. E o quanto a gente despreza isso. A gente tem uma Bíblia, a gente tem a palavra, a gente tem a boca de Deus falando com a gente. E no nosso sofrimento, muitas das vezes, nós não nos aproximamos da palavra que saiu da própria boca de Deus. E depois a gente reclama que a dor é insuportável, que o sofrimento não faz sentido. É claro, longe de Deus não vai fazer sentido. A dor, o sofrimento só farão sentido se nós olharmos para Ele com os nossos olhos para o céu. E eu queria fazer 6 aplicações para a gente encerrar. A primeira é:
Todos nós sofreremos, inevitavelmente, em algum momento ou outro. A questão é, como vamos passar por esse sofrimento? Hoje, o Espírito Santo, através da sua palavra, nos ensina que a forma correta de passar por essa dor é estando perto desse capitão, que doa os botes salva-vida e que ele mesmo morreu para doar esses botes. Ele doa gratuitamente botes salva-vida, para que eu e você, no meio dos náufragos dessa vida, tenhamos em que nos agarrar. E o que nós estamos fazendo com esses botes? O que nós estamos fazendo com o sacrifício desse capitão para que nós pudéssemos ser salvos? 2. Parafraseando um pouquinho John Piper, não desperdice o seu sofrimento. Se você está sofrendo, não desperdice ele não. Olha para ele com os olhos de Deus. O que Deus está querendo te ensinar por meio desse sofrimento? Porque alguma coisa Ele está querendo te ensinar. Certa vez, um passarinho fez um ninho numa árvore. Era um bosque. E veio um lenhador. E aquele passarinho estava no ninho. E o lenhador foi exatamente naquela árvore. E começou a bater. Derrubou a árvore. Aí o passarinho foi e começou a fazer um ninho em outra árvore. Aí no outro dia o lenhador volta. Olhou para a árvore, por coincidência ou não, eu não sei, foi na mesma árvore que o passarinho começou a fazer o ninho. E o passarinho olhou de novo, o que você está fazendo aqui? Derrubando a minha árvore? Claro que ele não falou assim, porque ele não tem como falar. Mas isso foi se repetindo. 3, 4, 5, até que só tinha uma árvore no bosque. E o passarinho olhou, falou assim, é a última que eu tenho. Vou fazer meu ninho, espero que o lenhador amanhã não venha. O que aconteceu no dia seguinte? Lá vem o lenhador de novo. Aí o passarinho olha assim, aí o lenhador começa a bater. Pá, pá. Aí o passarinho olha para o lado e vê uma rocha com um buraquinho assim na rocha. Aí ele vai e faz o ninho dele naquela rocha. E lá o lenhador não tem como derrubar. Qual é a moral dessa história? Que muitas das vezes os nossos sofrimentos são para derrubar muitas árvores, muitos altares que a gente levanta na nossa vida. E até a gente entender que Deus é o nosso Deus, que Cristo é o nosso Senhor, se você é crente, Deus vai derrubar os ídolos que você levantar. Ele vai derrubar. Então é mais fácil já ir para a rocha e fazer um ninho lá. 3. Se com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Você sofre junto com Cristo? Então você vai ser glorificado junto com Cristo também. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Deixar este corpo e receber o corpo glorificado, corpo à imagem e semelhança de Cristo, é melhor. Partir, deixar esta tenda e habitar nas mansões celestiais, no novo corpo, é muito melhor. Se sofremos com Cristo, se padecemos com Ele seremos glorificados. Isso é uma promessa que está na palavra, que é oriunda da boca de Deus. O 4 é que nada nessa vida importa, mas tudo nessa vida importa. Eu e você não somos nada quando olhamos para a imensidão desse universo, quando olhamos para o tempo, quando olhamos para a vida. Quem sou eu, quem é você, nós não somos nada. Mas ainda assim, Deus olhou do céu e aprove a Ele a nos chamar, aprove a eles a nos escolher, aprove a Ele a nos eleger para que fôssemos feitos família dEle. Agora tudo importa. Porque em Cristo tudo importa. Somos muito pequenininhos e muito frágeis. Senhor, como são os nossos dias? Amanhã a gente pode não estar aqui. Mas a nossa vida aqui vai ecoar por uma eternidade. Isso é muito sério. A nossa vida aqui, por mais frágil que seja, ela vai ecoar por uma eternidade. 5. Cristo, por sua morte, doa botes salva-vidas a náufragos desesperados. Sabe quando o Titanic afundou? Eu fico pensando no desespero das pessoas vendo aquele navio caindo em alto mar e elas literalmente pensando, eu vou morrer. Acabou. Não tem para onde ir. Não tem saída.
E de repente aparece um capitão e fala: toma esse bote. Existe uma esperança. E Cristo, na sua morte, Ele dá esses botes para que o nosso sofrimento ele tenha sentido. Sei quem viu Titanic, mas no final do Titanic, a Rose fica ela fica no negocinho, né? O Jack fica lá congelado. Se você não viu, eu estou te dando um spoiler, mas aí é problema seu, porque esse filme é muito velho. Então a Rose fica lá assim, e o Jack começa a ficar assim, ela fica olhando, ele se sacrifica pela Rose. E Cristo se sacrificou pela sua igreja. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele sofreu o que não merecia para que nós não sofrêssemos o que nós merecemos. Ele foi desamparado pelo seu Pai para que nós nunca mais ficássemos distantes dele. Ele se esvaziou de tudo que ele tinha para que nós pudéssemos ter tudo. Como não louvar esse Deus? Como não entoar louvores, como não glorificar e como não nos constrangermos? Como não olhar para o sofrimento de Cristo e olhar para o nosso sofrimento e falar: Senhor, o meu sofrimento não é nada. E diz aqui uma pessoa que sofreu muito. Ao olhar para a cruz e ver o tanto que Jesus imerecidamente sofreu, ao olhar para o meu sofrimento, Senhor, eu tenho esperança. Ali foi a prova cabal de que Deus nos ama. E por fim, um dia esse sofrimento, essa dor, que é leve e momentânea, ela vai acabar. Eu queria ler com vocês, para a gente finalizar, Apocalipse 21. E o livro eu tenho um devocional que eu gosto muito, eu leio ele diariamente, do Timothy Keller, dos Salmos, e ele diz assim, que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem ali as promessas de Deus. E a oração, a meditação é a forma pela qual a gente pega o balde e toma essa água. Precisa andar junto, sobretudo no meio do sofrimento. Eu queria ler aqui com vocês. Então, Apocalipse 21 diz assim: se você está sofrendo muito, esse é um texto que me segurou pela mão e me fez botar os meus olhos no céu, enquanto a terra ela não tinha o menor sentido. O céu se tornou real. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, no céu não vai ter cemitério, no céu não vai ter hospital, no céu não vai ter despedida, no céu não vai ter ansiedade, não vai ter preocupação, não vai ter depressão. Acabou, as primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. É promessa de Deus que nós cremos pela palavra oriunda da sua boca. Olha para o teu sofrimento e olha para isso, olha para o alto, não olha para as circunstâncias. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, não é algumas, serão todas. E aquele que está assentado no trono disse, versículo 5, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós não estamos aqui porque somos loucos, a gente não está aqui porque a gente acha que é certo, a gente não está aqui por sorte, a gente está aqui porque essa é a verdade, essa é a verdade absoluta, é isso que rege o universo. Cristo é o Senhor de tudo que existe, e esse Senhor vai voltar, ele vai pôr fim a toda a dor, ele vai pôr fim ao sofrimento, ele vai pôr fim à corrupção, à injustiça, à mágoa, à traição, à perseguição. Não haverá mais lágrimas. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos ler até aqui, só até o 7. Você crê nisso, meu irmão? Você crê
Que a tua dor vai acabar? Que a injustiça terá fim? Que nós aprendamos a ressignificar a nossa dor e o nosso sofrimento à luz da palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu queria chamar... pode orar? Vamos orar então agradecendo ao Senhor.